Nós tivemos a série Cura Interior durante alguns domingos e agora aprove a Deus que nós iniciássemos, nesse domingo a série, a primeira mensagem da série Frutificar. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vamos entender o sentido literal dessa palavra. Eu quero convidar os irmãos nesta noite para prestarem bastante atenção na palavra. Eu digo aos irmãos que abram a tua Bíblia em João, no capítulo 15, versículo 1. Louvado seja Deus, que é a base hoje da nossa pregação. Eu estou na versão Almeida, revisada e corrigida. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus em João, no capítulo 15. Quando nós falamos João, capítulo 15, é porque é a partir do verso 1. O título é Continuação das últimas instruções aos discípulos, né? Então Jesus disse assim, amém? Jesus disse, amém. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os que colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Amém? Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, esta é a tua palavra. Que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Esvazia, Senhor, de mim mesmo e encha da tua presença. Nós já louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome. E agora, no momento da tua palavra, eu quero te pedir que o Senhor venha me capacitar
e que o teu Espírito, Senhor, venha esclarecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Ti. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Eu tenho estudado essa palavra. Tem um livro que fala sobre videira. Quero aqui honrar o pastor Hubert, né, que me presenteou comigo. Tenho visto também, né, mensagens sobre frutificar. Louvado seja Deus. E cada dia que passa eu fico na expectativa, né, de falar sobre isso. Porque eu creio que a igreja, ela é tratada de acordo com o momento e com a estação que Deus quer. Quantos de nós, né, colocamos para fora tanta coisa durante o período da série anterior, né? Cura interior. Nós tivemos um bom resultado, estamos tendo até hoje. Louvado seja Deus, né? Nós temos uma das pessoas que menos gosta de falar, de se abrir, foi a campeã, né? De se abrir o coração e de falar, né? Nossa evangelista. Pode glorificar a Deus pelo nome dela. Amém. Vê como que Deus faz, né? Como que o processo é importante. E agora eu creio que nós vamos aprender de forma definitiva os nossos papéis. O meu papel de pastor, o papel dos irmãos como ovelha e o meu papel como ovelha do Senhor. Porque nós, pastores, também somos ovelhas, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho, assim, glorificado a Deus sobre esse projeto que nós estamos de falar, né, com a igreja através de séries, através de temas. E o tema desta noite é Jesus é o caminho. Digo graças a Deus. Graças a Deus. Eu poderia falar videira, frutificar. Jesus é o caminho. Ele é o caminho. A verdade é a vida, ninguém chega ao Pai senão por Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas eu quero já estrear nesta noite falando para os irmãos o significado de frutificar. O que quer dizer frutificar? É do verbo intransitivo e transitivo direto. Obter como resultado, ter como efeito, resultado, consequência, transformar. Em sua etimologia, a origem da palavra frutificar. O verbo frutificar deriva do latim fructificare, que significa dar frutos. Repita comigo, frutificar é dar frutos. Amém? E eu queria também falar sobre 3 princípios para frutificar: pregar o Evangelho, ofertar e louvar. Repita comigo: pregar, ofertar e louvar. Pregar porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a palavra que liberta. Se você não prega, as pessoas não têm a oportunidade de se libertar, de abrir o seu coração, como aquele eunuco falou. Ele até estava lendo, né, o livro de Isaías, e Filipe perguntou: você entende o que está escrito aí? E ele falou assim: como eu posso entender se não tem ninguém para me explicar?
Então, muitas pessoas leem a palavra, mas a pregação da palavra, ela tem uma outra entonação. É o Espírito Santo de Deus te usar para que você leve uma mensagem para aquela pessoa. A Bíblia diz que Jesus nos ama, né? Mas quando você fala para a pessoa que, olha, Jesus te ama, você está pregando uma mensagem para ela, a entonação é diferente do que ela lê. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, pregar o Evangelho é um dos princípios para frutificar. Ofertar. Pastor, aonde que está frutificar ofertando? Porque quando você oferta, você está ajudando a propagação do Evangelho. Como que é a sua oferta? Oferta para missões, oferta para a sua congregação, porque existem materiais que são produzidos na igreja, existem despesas na igreja. Então você está contribuindo para a propagação do Evangelho. Nossa igreja, todo mês, faça chuva ou faça sol, ela oferta 10% do salário mínimo para missões. Amém, irmãos? É para a igreja? Não, é para o reino. É uma oferta de missões, é o que a igreja pode fazer, né? Ofertar uma vez por mês R$ 112,50. E o grande desafio da oferta da igreja é que nem todo mês a igreja tem aos olhos terrenos, né, tesoureira? Condições de ofertar, né? Principalmente nos últimos meses. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É a mesma coisa você falar, você quando vai dizimar na igreja, você pagar todas as suas contas para depois dizimar. Quando na verdade você precisa devolver os 10% e depois você vai resolver as suas coisas. A matemática de Deus é diferente. Se nós temos um propósito de missões, que são 10%, né? Nós definimos assim, isso depende da nossa condição. Isso é um propósito. Quando estou entendendo, digo amém. Então eu falei sobre a importância de pregar e a importância de ofertar. E o outro princípio é louvar. Por quê? O louvor, existe um habitar do Senhor. O Senhor habita em meio aos louvores. Quantas pessoas às vezes ouve um louvor e aquele louvor toca aquela pessoa? Quando a pessoa está lá na barca, a pessoa está tocando louvor, quantas pessoas dão testemunho? Quantas pessoas numa praça, né, num culto na praça, está passando, de repente ouve um louvor e naquele momento aquele louvor toca no coração daquela pessoa, porque o Senhor habita em meio aos louvores. Então pregar, ofertar e louvar são 3 princípios para frutificar. Amém, meus irmãos? E aí nós queríamos nesta noite aprender um pouquinho sobre as funções, né? Porque às vezes a gente atropela um pouquinho as coisas. A igreja, ela se organiza com ministérios. Existe o ministério de liderança, existem os departamentos, existem as funções. Uns são evangelistas, outros são pastores, outros são diáconos. Diácono tem a função, inclusive eu quero dizer para a igreja que em breve nós vamos ter aos domingos curso de obreiros. Amém, irmãos? E o curso de obreiro essa apostila ela vai tratar do obreiro, do diácono, do presbítero, porque o obreiro é a arte de obrar. Você obra, eu obro, tu obras, ele obra, né? Então todos obram. O presbítero, o pastor, também faz a obra. Você está entendendo isso? Diga amém. Amém. Então o curso de obreiro serve para todo mundo, porque existem os princípios de um bom obreiro. Porque
Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala em uma de suas cartas a Timóteo, o que ele fala? Que o obreiro ele deve ser o quê? Homem de uma só mulher, não muito dado ao vinho, que maneja bem a palavra de Deus. Tem que ser referência também, amém, irmãos? Isso é só para o obreiro? É para o obreiro, para o diácono, para o pastor, para o apóstolo, vice-deus, é de Deus. Louvado seja Deus. Mas é bem verdade que o pastor, a função do pastor é cuidar de ovelha. A função do pastor é cuidar das ovelhas. E a função da ovelha é de gerar ovelha. Se cada um dos irmãos toda semana convidar uma ou duas pessoas para estarem conosco, vocês estão multiplicando. Hoje estive na sua casa, não foi, Max? Hoje eu estive também na casa da irmã Rita, diga graças a Deus. Hoje eu estive falando com a Paulinha, né? Filha da Rita. Estive lá orando lá, o sobrinho dela estava lá também, fiz uma oração. A igreja estava fechada. Porque o pastor também, ele precisa visitar. Amém, irmãos? Amém. Você está entendendo isso? Porque o pastor visita, o pastor trata, aconselha. Hoje nós tivemos gabinete aqui na igreja. Mas a escola dominical, transformada em devocional nesta manhã, aconteceu, foi um mistério, teve consagração. Então, nós precisamos crescer de maneira organizada. O pastor também precisa ensinar, precisa trazer uma mensagem. Se nós invertermos os papéis, quem é que vai trazer a mensagem aqui agora? Quem é que vai estar ensinando a igreja com a inspiração de Deus, que Deus tem colocado no coração? Então, é importante que o pastor cuide das ovelhas. E é importante que as ovelhas gerem ovelhas. Amanhã nós teremos a célula verde. Amém? Aprova o Senhor Jesus pela célula verde. Glória! É importante, irmão, estarem lá? É. Muito mais importante é levar um pecador, é levar uma pessoa afastada, porque nós estaremos ali ajudando em comunhão, mas aquela pessoa afastada vai estar se fortalecendo, e aquela pessoa que não conhece Jesus vai estar escutando uma palavra, porque ovelha gera ovelha. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês e para mim: quem não está em Cristo frutifica. Tem muita gente que não está em Cristo que frutifica, você sabia disso? É verdade. Mas quem está em Cristo frutifica e o seu fruto permanece. Para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Então não é só dar fruto, é que o fruto permaneça, seja 30, 60 ou 100 por um. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Abra tua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. O apóstolo Paulo falava sobre fruto. O apóstolo Paulo era chamado o apóstolo dos gentios. Irmãos,
Nós precisamos pregar esta palavra. É verdade, Jesus. A igreja está perdendo, né, algumas coisas que eram fundamentais, continuam sendo, mas está se perdendo. Quantos têm ouvido falar em culto nas praças? É verdade. Culto ao ar livre. Quantos têm ouvido falar em vigília? É, Jesus. Tem gente que vai à vigília de companhia com o outro. Às vezes nem crente é, e às vezes numa vigília a pessoa se rende ao Senhor. Tem gente que passa assim num ar livre, escuta uma palavra e volta para o Senhor. E quantos ar livres a gente tem visto? Quantas pessoas têm evangelizado na rua? Quantas pessoas têm acordado? Quantas pessoas têm se colocado na brecha? Porque evangelizar não é fácil. É verdade. A pessoa, às vezes, não te dá atenção. Às vezes a pessoa fala até coisas que você não gostaria de ouvir. Quantos estão dispostos a evangelizar? Quantos estão dispostos a sair, né? Aí eu vou falar sobre obra missionária, sair do seu conforto, ir para um outro país, ou ir para um outro estado, ou ir para um outro local. Produzir frutos, pregando para as pessoas. O apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 13. E agora eu quero fundamentar, abra a tua Bíblia, em João no capítulo 15, versículo 27. Está na base da nossa palavra, que é João capítulo 15. Mais à frente, o Senhor fala assim: e vós também testifiqueis, pois... Acho que eu anotei aqui. Eu lembro 26 e 27. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrito na sua lei: aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador... Eu estava no 25, agora vou para o 26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim, e vós também testificarás, pois estiveste comigo desde o princípio. No versículo 25 diz assim: mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: aborreceram-me sem causa. Eu hoje estou muito chateado. Por quê? Eu estou chateado porque eu fui evangelizar ali, a pessoa foi e me ofendeu. Não fiz nada para ela. Será que foi a pessoa que te ofendeu ou foi quem estava com ela? O que o apóstolo Paulo diz? Que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Quem vai evangelizar tem que estar preparado para não se aborrecer. Não é para se aborrecer, não. Mas eu não gosto de evangelizar, não. Por quê? Porque tem gente que nem aceita o papelzinho. Tem que estar preparado para a pessoa que não aceita. Tem que estar preparado até para a pessoa que você faz assim, e a pessoa faz assim, ó. Tem que estar preparado. Aborrecimento sem causa. Você não fez nada para essa pessoa. Você está entendendo isso? Diga amém? O mais importante disso tudo, meus irmãos, é ganhar a alma para o Senhor Jesus. Hoje pela manhã eu estava falando da importância de evangelizar a todo tempo, em todo lugar. E eu estava falando um pouquinho da minha conversão. E eu quero registrar aqui, aproveitar que está sendo gravado, um pouquinho, da minha conversão. Porque nós nos convertemos quando aceitamos ao Senhor Jesus.
E aí nós entramos num processo de transformação. A conversão é um processo. Eu, quando me converti, eu tinha latinha de cerveja no meu congelador. Eu, quando me converti, às sextas-feiras tinha um pagode do Toninho me esperando, e do 5 de julho também. Então eu me converti, mas eu tinha minhas práticas, e aí Deus foi me transformando. Mas sabe por que isso se deu? Porque quando eu não ia, eu trabalhava no Rio, morando em São Gonçalo. Então eu pegava o 531 para depois pegar barcas. E às vezes descia de carro, deixava no antigo Carrefour e pegava as barcas. E tinha época, quando estava mais apertado, eu ia todos os dias de ônibus e depois pegava barca. Pegava o 531. E tinha uma senhora de nome Ivone, que ela evangelizava todo mundo no ônibus. A paz do Senhor, ela falava com todo mundo como se estivesse falando na igreja. Ô meu amado, pode passar, amém, aquela coisa toda. E a primeira vez que ela me viu, ela chegou para mim e falou assim: ó, Deus tem um propósito na tua vida, hein? Eu vejo o trilho do Senhor em você. Fiquei até meio constrangido dentro do ônibus, né, um negócio desse. E aí, achei interessante ela falar aquilo ali, mas fiquei meio envergonhado. Aí eu sentei ali atrás e ela puxou um assunto comigo. E todo mundo que passava lá, vai meu amado, amém, Deus abençoe. Jogadora animada. Aí quando chegava no Covanga ali, ela quando puxava assunto comigo, ela falou assim: ó, minha igreja é ali em cima ali, ó. Às segundas-feiras tem uma campanha, não era campanha não, tem um projeto lá às segundas-feiras. E ela começou a me chamar. E falava assim, me chamava até de irmão. Ó, o irmão tem que ir lá na minha igreja. Aí eu falei assim, qualquer dia desse eu vou lá. Quem já ouviu isso, diga amém. E ela insistiu, e aí eu quero falar para você e para mim, insista nas pessoas, porque alguém insistiu em você para você estar aqui. E aí eu pensei assim, eu estou pegando 531, eu pego sempre, digamos assim, 6,5, eu sempre pego essa irmã, eu vou mais cedo. Aí eu pegava, vou pegar hoje 6:10. Aí eu entrava no ônibus, quem estava lá? A irmã Ivone. Ô, a paz do Senhor, tudo bom? Você não foi na segunda-feira, hein? Eu falei, você não pega no outro horário? Não, hoje eu peguei o sereno, então hoje eu estou aqui, tudo. Aí passava, minha igreja é ali, é segunda-feira, então olha, é muito bom. É 6:30, né? Então eu vou pegar 15:07. Não é possível, né? Aí passo 6:30, ou passo 6:15. Aí eu pegava o 15:07. Aí entrava lá, já entrava, né? Olhava assim, meu Deus do céu. Pai do Senhor! Irmã, o que houve hoje? Eu troquei hoje com outro irmão lá, não sei o que, tudo bem, irmão. E aí ela me chamava. Um dia, irmão, eu estava sempre pegando o ônibus dessa irmã. Qualquer horário que fosse, 6:15, 6:30, 15:07, era sempre ela. Uma coisa tremenda. Virei carta marcada. E ela insistiu em mim. Há 24 anos atrás. E teve um dia que eu me aborreci. Estava num bar, não estava nem bebendo não, mas me aborreci. E aí eu fiquei tão chateado, nem estava de carro nesse dia. Quando Deus tem um propósito, você vai até a pé na igreja.
Eu saí ali da Benjamin Constant, peguei o Mauá, soltei na Covanca. Não estava de carro. Uma segunda-feira, porque eu lembrei que aquela irmã falou que segunda-feira tinha um trabalho lá. E eu, chateado, falei, vou lá naquela igreja, aquela irmã, vou matar 2 coelhos com a caixa d'água só. Ela vai ficar feliz que eu fui, e eu vou tirar esse negócio que está no meu peito, magoado. Aí eu fui lá. Chegando lá, a igreja estava cheia, lotada. E aí eu conheci uma coisa chamada acolhimento. Porque uma irmã levantou-se do seu lugar, cheia, e falou assim: senta aqui. Aí, poxa, uma mulher falar para eu sentar, jamais, né? Aí eu falei assim: não, fique perto. Não, pode sentar aqui. Visitante tem a preferência. Digam graças a Deus. Olha que coisa tremenda. Eu não vinha daquele mundo. Existem 3 mundos: o meu, o seu e o mundo real. Eu não conhecia aquele mundo. Tem um tempinho que eu não falo isso, não, Deus. Tem um tempinho, né? E aí ela insistiu, eu sentei. E ela ficou em pé. Depois eu vi que as igrejas evangélicas, quando estão cheias, a pessoa da igreja, se chega um visitante, ela levanta a pessoa a sentar. E naquele dia que eu estava me sentindo nada, eu me senti alguém, porque alguém levantou uma mulher para eu sentar. Eu não queria nem sentar, não, senta. Aqui é assim, visitante tem a preferência. E eu sentei. E naquele dia, tudo que aquele homem estava pregando, eu lembro que ele estava com um terno marrom clarinho, tipo terra, né? Um escuro. Ele veio do Rio. Eu nunca mais vi esse irmão. E tudo que ele falou naquela segunda-feira, Deus falou comigo. Diga graças a Deus. E naquele dia, irmãos, eu pude experimentar a importância de frutificar. A importância de uma mulher que me chamava, pregava para mim e me convidava para ir para a igreja. E naquele dia, do jeito que eu era, uma pessoa que eu bebia todo fim de semana, ia para pagode, ia para o Vereador, Salgueiro, Pé de Serrano, aonde você imaginar, Niterói, Samoaçá, aonde você imaginar. Fim de semana eu ia. Deus falou comigo naquele dia. Eu levantei a minha mão naquele dia. Eu posso ouvir glória a Deus? E começou um processo na minha vida de transformação. Eu me lembro que as latinhas de cerveja que eu tinha no meu congelador estouraram, porque eu não quis mais beber, não quis mais frequentar lugares que eu frequentava. E aí eu fui frutificar dentro da minha casa. Eu era casado, não tinha filhos, e eu evangelizei a minha esposa. Olha como é que Deus faz. Em 6 meses, depois que eu me converti, a minha esposa se converteu. Eu ganhei a minha esposa para Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. E hoje nós estamos dando fruto, para que o nosso fruto permaneça. Digam graças a Deus. Graças a Deus. Porque nós temos que confessar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Irmãos, tem vezes que a pessoa não precisa nem ouvir muito. Ela só precisa ouvir assim: Jesus te ama. Ô glória, isso é forte. Porque é forte, é uma outra entonação. Abra tua Bíblia em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Esse Deus é tremendo. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ofereçando sempre por Ele
a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Vou repetir, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém, Jesus. Deus não te chamou para confessar o nome dele só dentro do templo. Deus não te chamou para confessar o nome dele só dentro do seu quarto. Deus nos chamou e nos comissionou para que a gente vá e dê fruto. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa função é da igreja. Você não estaria aqui se alguém não tivesse ido lá pregar para você. O falecido pastor Walter foi lá na Evangelista. Só sei só um trecho. O que você está fazendo aí? Estou costurando. E ele falou assim: você costura para se sustentar, né? Mas você vai ficar com o rosto direto, não é isso, evangelista? Só costurando. Eu vim aqui falar de Jesus para você. Existem pessoas que você vai pegar e ficar costurando, ou está lavando um carro, ou está fazendo uma comida, ou está vendo uma novela, ou está fazendo uma coisa, ou está fazendo outra, ou está pegando um ônibus. Quem é que disse que você não pode evangelizar no ônibus? Quem é que disse que você não pode evangelizar nas barcas? Quem é que disse que você não pode evangelizar no seu trabalho? Sabe como você evangeliza no seu trabalho? Com a sua postura, com as suas atitudes, uma semente, uma coisa, um acolhimento, algo que você faz, algo que você fala. Louvado seja o nome do Senhor. Deus espera de você e de mim. Às vezes nós somos hipócritas. Eu estava ouvindo na internet, o rapaz estava falando lá, o pregador estava falando, aí estava falando sobre política, né? Só um parênteses aqui. Ele falou assim: os irmãos falam que estão orando para as coisas mudarem. Mas Deus não vai na urna, não é verdade? Então existem coisas que a gente ora, mas a função é nossa, né? É a mesma coisa evangelizar. Deus não evangeliza ninguém. O Espírito Santo é que convence do pecado e do juízo. Amém, irmão? E quando na ascensão do Senhor Jesus, ele disse assim: eis que vou para o Pai, mas vos deixo um consolador. Você precisa sair daqui hoje convicto que você precisa gerar ovelha. Tem que arder isso no seu coração. A maneira de estar pensando já no vizinho, na vizinha. Eu vou pregar para aquela pessoa. Porque às vezes o inimigo das nossas vidas, ele coloca no nosso coração: para que eu vou falar com fulano se fulano não quer nem saber do evangelho? Para que eu vou falar com Bertano se eu chamo para a igreja e nunca vai? A sua função é chamar, nunca vai, é problema da pessoa. Porque a nossa função, nós temos que fazer: chamar, insistir. É igual a irmã Ivone. 6h15, 6h30, 15 para as 7. Vai lá na minha igreja. E um dia eu fui. E nunca mais, meus irmãos, eu nunca me desviei. Digam graças a Deus. Desde que eu aceitei o Senhor Jesus, eu não olhei para trás. Eu tive muitos motivos, mas nada justifica. Você pode ter muito motivo para largar o evangelho. Você pode ter muito motivo para não vir à igreja. Você pode ter muito motivo até para não ler a Bíblia, mas você não tem nada que justifique. Porque quem pagou o alto preço foi o
Senhor Jesus. E o tema desta noite é: Jesus é o caminho. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. E as pessoas te reconhecem como homem e mulher de Deus, porque aonde você vai, as pessoas sabem que você prega o Evangelho. Você vai num lugar, a pessoa num aniversário, a pessoa te pede uma oração, não é isso? Pode fazer uma oração? Você vai no enterro, a pessoa te dá uma oportunidade para você trazer uma pequena mensagem ali. Você vai no encontro de família, se falar uma oração, a pessoa fala com você: pode fazer uma oração? A pessoa, eu sempre mando lá para o grupo de intercessão, o antes e o depois, né? Uma advogada amiga minha, minha mãe foi para o Hospital Pasteur agora fazer uma cirurgia, botei lá no grupo de intercessão. Depois, no outro dia, correu tudo bem. Eu botei lá, correu tudo bem. Sabe por quê? Eu sou amigo dela, porque ela é advogada e eu trabalho numa instituição em que a gente se relaciona com muitas pessoas, e ela é uma das amigas que eu tenho, e é empresária, a Georgina até conhece, louvado seja Deus. Mas ela sabe que eu não sou só uma pessoa que lida com as pessoas, eu sou uma pessoa que prego o Evangelho. As pessoas sabem que eu sou pastor. E ela pediu o quê? Eu queria que orasse pela minha mãe. O caderno, quantas pessoas a gente traz aqui para o caderno de oração? O caderno de oração agora não está badalado não, porque tem um grupo de intercessão aí que está roubando a cena. Diga graças a Deus. E a gente vai colocando ali. E todas as pessoas pedirem oração, tem prioridade, irmãos. Não esqueça disso. Eu falo logo para o evangelista: copie, coloca o nome, por favor, no zap. Aí a pessoa coloca para mim. Aí eu vou, encaminho lá para o evangelista. Evangelista, colocar no caderno de oração. Sabe por quê? Compromisso. Digo graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus responde com oração, a sua oração. Aleluia. E aí no capítulo 15 de João, existe alguns processos que nós passamos, eu elenquei aqui eles. Primeiro, permanecer nele. Toda vara que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Louvado seja Deus. Segundo, a palavra permanecer em nós. O que a Bíblia diz? Fala até sobre amor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem vê o Pai, vê a mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Você está entendendo esse mistério? Está tudo ligado. Jesus é a videira verdadeira, nós somos a vara. Deus é o viticultor, é o lavrador. Toda vara que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquela vara que não dá fruto, Ele corta e lança fora. Ele é a videira, nós somos as varas. Aquele que está em mim, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Você está entendendo isso?
frutificar não é só frutificar no sentido de ovelha, não. Aqui é esse sentido. Mas muitas coisas para a gente não frutificar em outras áreas, porque Jesus não está no negócio. Porque quando Jesus está no negócio, dá muito fruto e o fruto permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Ponto 3. O ide de Jesus. Então eu falei aqui, permanecer nele, a palavra dele permanecer em nós e o ide de Jesus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se toda criatura é um tapa de pelica, assim que fala. Porque a gente escolhe pessoas para pregar. Não, eu vou pregar para aquela vizinha ali, porque a outra nem olha para a minha cara. É essa que não olha para a sua cara que você tem que pregar. Porque nós servimos um Deus que transforma pessoas. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que gritava não grita mais. Aquele que traía não trai mais. Aquele que falava palavrão não fala mais. Aquele que não falava com ninguém passa a falar com as pessoas. Pregar o evangelho a toda criatura. Onde está escrito que você tem que escolher? 4, dar frutos, que é a base do que nós estamos falando. E o 5º é pedir no nome dele. Porque em nome de Jesus nós pedimos, em nome de Jesus nós expulsamos o demônio, em nome de Jesus as portas se abrem, em nome de Jesus nós repreendemos o inimigo, tudo em nome de Jesus. Mas Jesus tem que estar no negócio. Às vezes nós não nos damos conta na importância que Deus nos dá. Você não vê a águia? A águia sabe que é águia. Você viu a águia voando para o burro? Fala que a águia não voa para o burro. A águia voa mais alto, porque ela sabe que ela é uma águia. Você já viu a águia andando com mentinho? Não anda nem com galinha, perdendo. Você está entendendo isso? Você tem que saber quem você é. Não, pastor, a partir de hoje, agora eu sei quem eu sou. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu vou dar frutos. Eu vou dar frutos e o fruto vai permanecer, porque eu sou ovelha, e ovelha gera ovelha. Eu já falei aqui numa pregação sobre as estratégias que o inimigo ele usa para assustar e inibir as pessoas. Uma das estratégias é a própria questão do medo, né? E aí eu fiz um comparativo com a questão do leão. Falei que não vou nem repetir isso, vou só citar que o leão ele não é o maior da selva, ele não é o mais bonito, ele não é o mais forte, ele não é o mais pesado, mas ele é o rei da selva, porque ele se impõe. Deus quer usar você de maneira diferenciada. E às vezes a gente se contenta em ser crente de banco. Você sabe, para terminar essa palavra, não se contenta em ser crente de banco. Porque as pessoas pensam que crente de banco é quem não tem cargo na igreja. Crente de banco é aquele que só vem e senta no banco. Isso não depende de cargo, isso depende de atitude. Você pode estar no banco aqui, mas quando você sai daqui, você é gerador de ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. O que você faz na igreja? Você louva o Senhor? Você é cristão? Eu vou não.
Você é do Ministério da Liderança? Também não. Você toca algum instrumento? Também não toco, não. Você é crente do banco? Não, não sou crente do banco, não. Por quê? Eu gero ovelha. Aplaude o Senhor. Glória a Deus. Não se contente em ser crente de banco. Crente de banco não é aquele que não tem cargo na igreja, não. Crente de banco é aquele que só vem no culto, senta no banco, ouve a palavra e vai para casa. Isso é crente de banco. Você pode não ter cargo na igreja, você pode não ter função na igreja, pode não estar em nenhum departamento da igreja, mas uma coisa ninguém vai tirar de você: o ID de Jesus. Você vai gerar ovelha. Hoje eu sou pastor, dirigente de igreja. A pessoa que me evangelizou, ela não tinha cargo na igreja. E ela, a expressão de felicidade dela quando viu que eu estava lá, porque eu também achei assim, e eu vou lá para agradar a irmã, também fui para isso também. Fui para resolver o meu problema, para agradar a irmã, para parar de me chamar. Ela não era pastora, ela não era diaconisa, ela não era evangelista, nada disso. Ela era geradora de ovelha. Ela não tinha cargo na igreja. Georgina foi lá comigo, né, Georgina? Ela tinha cargo na igreja, Georgina? Não tinha. Mas ela não era crente de banco. E tem uma coisa: quando ela me evangelizou, ela estava sentada num banco de ônibus como trocadora. E como trocadora de um ônibus, ela me enganou para Jesus há 24 anos atrás. E eu estou aqui porque um gerador de ovelha pregou para mim a palavra de Deus. Ah, eu trabalho na portaria de um prédio, vai gerar ovelha lá. Ah, eu trabalho de vendedor, vai gerar ovelha lá. Ah, eu sou do lado, vai gerar ovelha lá. Amém, Jesus, glória a Deus. Trabalho cortando vidro, vai gerar ovelha lá. Não, eu não trabalho, nem corto vidro, nem costuro, eu só estudo, vai gerar ovelha lá também, lá no 01. Lá no seu. Quantos estão entendendo? Digo amém. Ah, eu trabalho no hospital, vai gerar ovelha lá. Eu vendo frango, vai gerar ovelha lá. Entrega um franguinho lá e fala assim: Jesus te ama. Entrega outro franguinho, Jesus te ama. Ah, eu vendo bala, entrega uma bala, Jesus te ama. Ela não é? Ela não é forte? Não é assim? É forte. Quer gerar ovelha? Pode gerar, porque nós fomos nomeados para isso. Quando você é nomeado, é porque você tem autoridade. E Deus nos deu autoridade através da pessoa de Jesus. Vamos ficar de pé nesta noite. Quantos estão prontos para gerar ovelha? Digo amém. Glória a Deus. Seja o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. É, Jesus. Glória a Deus, Pai. E existem ovelhas que vocês vão ver, outras que vocês não vão ver. Aquele rapaz que teve aqui há 5 anos atrás, nós não falamos com ele, depois botei com ele lá na Casa Bahia. Pastor, eu sou aquele rapaz que fui lá, estava pernoitado, tinha acabado de me drogar, se me deram café, oraram por mim, voltei a trabalhar, estou aqui. Digo graças a Deus. Mas quantas pessoas a gente fala e a pessoa volta para a igreja, vai para algum lugar. Hoje estou até pregando fora do país, você não sabe, mas você gerou essa ovelha. Esse é o Deus. Vamos